Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia. Que Deus abençoe e guarde sua vida. Vamos, feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te apresentar, ó Pai, os nossos corações nessa manhã, em mais um dia, Pai, na Tua presença, mais um dia para poder receber a Tua palavra, mais um dia, ó Pai, aqui para que o Senhor venha falar sobre o tempo da caverna, né, sobre essa série que o Senhor nos entregou. Hoje a gente vai falar sobre o nosso pecado, ele não anula a nossa promessa. E assim como a música que foi colocada, Pai, como pode me amar? Sabendo do meu pecado, sabendo que eu sou falha, sabendo do profundo, do mais profundo do nosso coração. Então eu quero começar essa oração te agradecendo. Agradecendo por não desistir da gente, agradecendo ao Pai pelo Senhor perseverar, agradecendo pela paciência, agradecendo por o Senhor nos transformar, agradecendo a Deus porque o Senhor nos molda dia após dia, Senhor. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa me abençoar cada vez mais, que nesse momento eu me esvazie de mim mesma e o Espírito Santo do Senhor venha me encher. Então peço, Pai, para que nesse momento o Senhor tenha total liberdade em nosso meio e que o Senhor possa usar a minha boca, Pai, possa falar com o teu povo através de mim. Mas eu te peço também, Pai, para que o Senhor prepare o meu coração para que eu receba essa palavra. Assim como prepare o coração de cada pessoa que essa palavra vai tocar, Pai. Tanto aqui no ao vivo quanto no gravado. Então, que seja tudo para a tua honra, para a tua glória, Pai. Que o Senhor receba a nossa oração, que o Senhor receba, Pai, as nossas batalhas, as nossas lutas. Que o Senhor veja, ó Deus, que esse mês tem sido um mês desafiador, porque nós estamos clamando pela sua unção. Então, derrama sobre o teu povo, ó Pai, que tem clamado a ti pela tua unção, Pai. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a romper, nos ajuda, ó Pai, a viver aquilo que o Senhor tem para que venhamos a viver. E prepara o nosso coração para essa palavra hoje. Abra o nosso coração, abra a nossa mentalidade, abra os nossos ouvidos, ó Deus, e que ficamos sensíveis a ouvir e a entender a tua voz. Porque no dia de hoje, Deus, a única coisa que eu quero te pedir é nos faça a chegar mais perto. Porque os dias têm sido conflituosos, os dias têm feito, Deus, com que a gente tenha medo mesmo, os dias têm feito, Deus, com que a gente queira afastar da tua presença, os dias têm feito, Deus, com que a gente se confunda, mas eu te peço, Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha derramar hoje essa unção sobre a gente, para que a nossa fé venha a ser renovada, para que o nosso corpo venha a ser renovado, e para que a gente continue essa batalha, Pai, rompendo completamente em fé. Eu te entrego, ó Pai, o meu coração, eu te entrego a minha vida e eu te peço, Pai, tenha total liberdade em nosso meio, para poder falar e fazer infinitamente mais. Eu oro a Ti, eu entrego tudo a Ti, para que a gente venha romper e a gente venha viver tudo o que precisa ser vivido. E que em nome do Senhor Jesus, nós venhamos vencer tudo isso que tem se levantado contra a gente. E a gente começar a se posicionar como verdadeiras filhas e filhos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia. Vamos lá. O nosso passado e o nosso pecado, ele não cancela a nossa promessa. E a gente vai dar continuidade sobre Davi, né? A gente falou dele a semana inteira. Acredito que na semana que vem a gente vai continuar falando de Davi. Ainda não sei. Porque Davi, ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Você tem noção da força disso? Só de falar eu me arrepio, não só porque está muito frio. Ai, gente, eu tinha que ter um aquecedor na minha casa. Não só porque está muito frio, mas porque é muito forte, gente. Imagina eu ou você ser conhecidos uma mulher, um homem, segundo o coração de Deus. É muito forte. Só que Davi, ele foi homem assim como eu e você. Davi, ele tinha desejos. Davi, ele tinha sentimentos. Então era tudo muito intenso para Davi. E Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus,
Mesmo ele nos inspirando pela sua coragem, pela sua força, pela sua perseverança, ele também caiu. E ele também errou. E ele não errou pouco, gente. Mas mesmo assim, ele continua nos impactando. É onde, se precisasse acabar com o devocional aqui, a gente já poderia acabar. Que é justamente, apesar de tudo, nada nessa vida anula a nossa promessa. Por isso que eu sempre brinco que livre-arbítrio não existe. Ele existe, gente, mas ele existe só para adiar a nossa promessa. Porque aquele que é escolhido de Deus, ele vai ser moldado o tempo inteiro para a gente alcançar o que precisa. Não tem como. Você pode negar a Deus, mas depois você vai fazer igual Pedro. Você vai se arrepender e vai trazer, porque de alguma forma algo vai acontecer e você vai ser despertado. Aquele que Deus realmente escolheu, você pode ter certeza. Não tem jeito, gente. Eu posso falar por mim, a gente pode falar por Davi. Um dos maiores erros de Davi, que foram vários, tá, gente? Mas o maior erro citado ali na Bíblia foi o adultério, o assassinato e o abuso de poder. Davi, ele tem um caso com uma mulher casada. Essa mulher é engravida de Davi. Aí Davi pega o esposo dela, coloca na linha de frente de combate, ou seja, para que ele morresse mesmo, para que Davi pudesse assumir a esposa dele como mulher, porque o filho era dele. Ou seja, adultério, assassinato e abuso de poder. Ele usou do poder dele para colocar o marido eu não sou boa com nomes, tá? O marido lá na linha de frente para que ele pudesse morrer. É um abuso de poder muito grande. Mas mesmo assim, Deus não descartou ele. Por quê? Porque Davi, gente, não permaneceu no erro. Ele se arrependeu, voltou, chorou. Ele decidiu continuar com o coração sensível a Deus. E é isso que eu quero ensinar para vocês aqui. Nós somos seres humanos. Quem está comigo no Despertar da Fênix sabe disso. Porque é uma mentoria onde eu sempre falo, desde a primeira aula, nós somos seres duais, nós somos seres duais, nós somos seres duais, nós somos seres duais. A gente vai estar fadado, gente, ao erro. Não tem como, a gente vai continuar ali. Não tem jeito, não tem outra opção. Então a gente vai errar, mesmo quando a gente quiser acertar. Às vezes a gente nem vai perceber que a gente errou, porque quando. Não lembro, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não. Mas Davi, quando ele comete o erro, ele nem percebe que ele está no erro, gente. Aí vem uma pessoa e vem conversar com ele, aí conta uma história e ele pega e julga essa pessoa. Ele julga a história. E ao julgar a história, a pessoa vira para ele e fala assim: pois é, esse é você. Davi se assusta. Mas Davi, ele volta para a presença. Ele volta para se corrigir. Muitas das vezes a gente vai errar até a gente, sem a gente perceber. Mas o mais importante é que quando a gente erra, o Espírito Santo ele vem para nos ensinar. E todo erro, gente, ele vai te trazer uma lição. Então a gente não tem que olhar para o erro sentindo culpa ou vergonha. A gente tem que trazer autorresponsabilidade. Beleza, eu errei. É olhar para o erro e falar, ótimo. O que isso aqui pode me ensinar e como que eu posso sair disso? Porque se você fica na culpa, você vai ficar remoendo aquilo, e você vai continuar atrasando sua promessa. Porque aí você entra no estado, eu não sou merecedor, olha só, eu errei, nossa, olha só que culpa, e fica lá na culpa e pronto. Aí você tá ali se escondendo, não tem como Deus tratar, não tem como Deus curar, por quê? Porque nem você tá se olhando com compaixão.
O segredo de Davi, gente, não era a perfeição dele, era o quebrantamento. Era a capacidade de voltar para Deus, de clamar a Deus, mesmo no tempo tranquilo, ele pedia a Deus para sondar o coração dele. Deus, se eu não estou vendo, talvez o Senhor possa ver. Então, sonda o meu coração, porque a gente não pode deixar brecha. E essa mensagem que a gente precisa carregar. Não pare por causa de uma queda, não pare por causa do seu pecado. Deus ainda quer escrever os próximos capítulos da sua história, o próximo capítulo da minha história. Se for olhar para a minha história lá atrás, gente, eu carregava um peso que é o que é, quando a gente começou, hoje o Despertar da Fênix, ele é um produto só. Mas antes teve o Desafio Virando a Página e o Despertar da Fênix, era de separados. E aí eu unifiquei. E esse Virando a Página, quando eu fiz ele a primeira vez, nós fizemos, né, os encontros, se não me engano, foram 15 ou 20 encontros, agora eu não vou me lembrar. E eu trabalhei muito essa culpa, que era uma culpa que eu tinha desde a minha adolescência. Eu cometi uma coisa muito ruim para contra a vida do meu pai, e isso eu carregava comigo e eu não conseguia me perdoar. E isso estava afetando até minha vida financeira, porque quando a gente fica carregando a nossa culpa, quando a gente fica carregando, entra para a parte do não merecimento. É como se eu não merecesse nem a vida mediante ao que eu fiz. Só que eu era uma criança, eu era uma adolescente, eu não tinha capacidade de pensar como eu penso hoje. Para mim ainda era divertido fazer o que eu estava fazendo. E não foi só para mim, para as minhas irmãs também. Só que hoje a gente olha para isso com vergonha. E durante muito tempo, esse meu erro, ele me afastou de Deus. Ele me afastou do meu propósito. Ele me afastou até mesmo do meu dinheiro. Porque o dinheiro mal chegava na minha mão, gente, eu já estava arrumando um jeito de jogar o dinheiro longe de mim. Por culpa, eu não posso ter dinheiro, você tá doido? Como uma pessoa como eu, cheia de pecado, eu só tenho que ter dívida. Por quê? Porque eu já tenho uma dívida até de lá de trás, inconsciente. O meu erro para com meu pai me faz ter essa dívida. E aí é como se eu tivesse que dever ele a vida inteira. Só que hoje a gente tá entendendo que o tempo da caverna acabou. E para finalizar, não tinha como finalizar melhor. É você entendendo que, por mais que você tenha errado, e pode ter errado a vida inteira, você pode ter matado alguém, se você se arrepender de todo o seu coração, Deus ele não vai se preocupar com quem você foi no passado. Ele vai se preocupar com o que você quer da sua vida para aqui em diante. A queda de Davi acontece no auge da história dele, inclusive. E o que eu tô trazendo para você, que é o que travou a minha vida inteira, não foi no auge da minha história. Mas eu posso errar ainda. Eu não vou errar porque eu vou olhar e vou falar assim, se Deus perdoa, agora eu posso sair daqui, né? Vou terminar. Eu tinha um amigo que ele até falava muito isso. Acabei de ir no culto, sair do culto, agora eu posso pecar de novo. Não é sobre isso, gente, sabe? O nosso erro, ele vai ser inconsciente. Eu vou errar, por quê? Porque eu sou ser humana. Eu vou falhar, mas eu vou falhar tentando acertar. Então, às vezes, no auge do seu problema, no auge da sua vitória, no auge que você está ali, da sua identidade, da sua intimidade com Deus, você pode falhar, você pode pecar. Mas isso não vai anular. Mas o meu maior erro, que mais me trouxe culpa e que é o que eu tenho tratado, né, recentemente, que é esse, eu era nova, ele que paralisou a minha vida inteira.
Porque isso gerou uma crença que ficou ali fixada em mim. Eu não conseguia nem me perdoar. Como que Deus vai me perdoar? E como que eu vou pedir perdão para o meu pai? Não tem como, porque o perdão ele tem que começar de nós. Não tem nem como você pedir perdão a Deus, porque se você pede perdão a Deus, e se você não se perdoou, por mais que Deus fala, filho, eu já te perdoei, você nunca vai se sentir merecedor ou merecedor. Por isso que o que conta muito é o coração. E o coração de Davi é um exemplo para a gente, sabe? Da gente procurar a ter. Porque ele, no auge de tudo, ele já era rei, já tinha todas as vitórias, já tinha vencido os gigantes. E no momento de distração, ele comete seu maior erro. Se você for ler, tá em 2 Samuel 11, 12, essa parte, tá? Mas, diferente de Saul, que justificava tudo o que estava acontecendo, ficava dando desculpinhas, Davi, ele se dobrava mesmo, ele se prostrava mesmo, ele não se escondia de Deus, ele se expõe para Deus, ele chora. Se for pegar salmos, então, você vai ver vários salmos de Davi. E o Salmo 51 é a expressão mais pura desse arrependimento dele, que no Salmo 51, 10 é: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha que loucura. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha a oração de Davi. E Deus ouviu, né, Davi, não com o coração endurecido depois desse erro, mas ele viu a força, sabe? E o que tudo isso nos ensina? Deus, ele não vai descartar você depois da sua falha. Mas você pode ser transformada se você escolher voltar. Você pode ser transformada quando você posta diante dele e fala: e aí, papai? Eu fugi, gente. Ou eu que fugi, eu fui igualzinho Jonas. Igualzinho Jonas. Queria passar longe de assumir isso aqui que eu tô fazendo agora. Queria passar longe de falar de Deus. Queria passar longe de cuidar de pessoas. Mas esse era o meu chamado. Quando, com muito custo, eu lembro que a minha mentora, ela ficou uns 2, 3 anos na minha cabeça para eu assumir um lugar de mentora também. E eu fugi, gente, ó, eu que fugi mesmo. Bati o pé e falei, não nasci para isso. Foi uns 2 anos. Não nasci para isso, não quero ela livre, você tem força, você vai liderar mulheres e não sei o quê, não sei o que. Falei, não, você tá vendo a pessoa errada. Tá, você não quer falar de autoestima, você não quer falar de amor, você não quer falar disso. Fala de marketing, você domina marketing. Na época eu estudava marketing, eu trabalhava para uma. Porque, gente, é engraçado, né? Apesar de eu trabalhar nos eventos e ganhar dinheiro e era o que me sustentava, eu sempre para fugir de olhar para mim, eu trabalhei. Então, eu trabalhava de CLT também. Eu quase não tinha vida. E aí eu trabalhava lá numa empresa de marketing. Aí ela fala de marketing, você tem muita habilidade. Falei, tem nada, não tenho, consigo nem criar um conteúdo para mim. Mas se eu sentasse com a pessoa, ela fala assim, comigo, sou cabeleireiro. Nossa, já pensou nesse conteúdo, naquele? No entanto, dentro da minha empresa, eu era a pessoa que mais tinha cliente na minha cartela que eu tinha que criar. Hoje a gente tem o chat GTP, né, gente? Que ele cria tudo pra gente, mas na época não tinha, não. Era minha cabeça que tinha que ser pensante mesmo. E eu conseguia montar um calendário editorial, assim, com muita facilidade, com muita rapidez. E eu falava, não, não quero, não quero, não quero. Por quê? Porque eu estava sempre presa nos meus erros. Sempre presa aqui. Como assim Deus pode me usar uma pessoa tão pecadora, uma pessoa que é dislexa, bagunceira? Não tem como, não. Mas como eu disse no início da semana, Deus adora usar o improvável.
Só que tudo na nossa vida que a gente aprendeu durante essa semana toda foi justamente a gente cuidar do nosso coração. E foi a palavra que a Simone falou comigo a semana inteira também. Simone falava assim, Lívia, quando eu oro de você, a única coisa que eu penso é te dar a palavra de provérbios, guarda o seu coração, porque onde estiver seu coração está o seu tesouro. E é o que traz essa palavra. Porque, por mais que a gente erra, mas se a gente entrega o nosso coração para Deus, Deus vai transformar a nossa vida e vai fazer a gente seguir adiante. Então, em Salmo 51:17, ainda fala assim: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Por quê? Porque Deus só quer o nosso coração. Deus já sabe que a gente vai errar, Deus já sabe que a gente vai falhar. Mas Ele quer o nosso coração. E em 2 Samuel 12:13, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Foi Natã que contou a história, eu acho, gente. Ou seja, pequei contra o Senhor, ele assumiu que pecou. E quando ele assume, Natã já diz para ele, mas também perdoou, também o Senhor perdoou o seu pecado. Então, tira um momento hoje do seu dia para orar, entregar a Deus os seus pecados e pedir Ele para te lavar. Porque foi por amor a mim e a você que Ele mandou o único filho dele justamente para morrer na cruz, para lavar os nossos pecados. Para que não haja mais sacrifício vivo, porque antigamente, né, no Antigo Testamento, para que fosse os nossos pecados, a gente vinha com um sacrifício para que me fugiu a palavra agora. Me fugiu. Para que eles fossem, e porque nem era direto, tá? Você tinha que levar lá para o povo que trabalhava, e aí eles pegavam e levavam essa oferta para o altar. Não era direto, entende? E você tinha que pegar mesmo, era um pombo, era uma oferta viva mesmo, era um bicho que você tinha que trazer para eles pegarem o sangue e derramar lá sobre o altar, para que Deus consumisse a sua oferta, para perdoar os seus pecados. Hoje, o que você precisa fazer? Dobrar o joelho no seu quarto e ser sincero. Deitar na sua cama, chorar e ser sincero. Olhar para o céu, agradecer e ser sincero. Por quê? Porque ele já mandou Cristo morrer no seu lugar, para poder lavar o seu pecado. E aí, falando sobre 2 Samuel 12, Davi ele é confrontado pelo profeta. E ele poderia ter ignorado, gente. Davi era rei. Ele podia ter ficado caladinho. Mas não. É por isso que ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele se rasga diante de Deus. E outra, ele não caiu e ficou prostrado, não. Tipo, meu Deus. Ai, pai, me perdoa. E ficou lá, choramingando. Não. Ele se levantou quebrantado. E a queda, ela nos ensina a nos reposicionar. Porque a queda, ela não é o fim. Ela é a cura. Deus não usa os perfeitos, gente. Até porque não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém perfeito. Ele levanta os que quebram e volta com os humildes. Se vocês lerem lá em Gênesis, fala que os homens foram criados do pó da terra. O pó é barro. E tem na palavra de Deus que fala que quando ele vai falar com o profeta Jeremias, se não me engano, ele manda Jeremias descer à casa do olheiro, que era lá que ele queria falar. Ou seja, quantas vezes forem precisos, Deus vai literalmente quebrar você e fazer um vaso novo. O importante é só você pedir a ele para que ele sonda seu coração, porque se tiver alguma frecha, ele vai lá, ele vai te quebrar. Só que esse processo dói, tá, gente?
porque é te quebrar, ele vai te amassar, ele vai te espremer, para ele te moldar de novo e colocar do jeitinho que ele quer. E esse processo pode acontecer várias e várias e várias vezes, depende de quem? De você assumir ali, e você trazer o seu coração. Davi, e todo mundo vai colher consequências, tá, gente? Por isso que eu falo, ai, Lívia, mas tem que ter vergonha do meu pecado, né? Não, não tem. Tem que ter autorresponsabilidade. Você entender que você pecou, que você errou e aprender com o seu erro. Isso, gente, não adianta você achar que só porque você já pediu perdão, você vai colher as suas consequências. Mas você não precisa perder sua essência. Por isso, assumir a autorresponsabilidade do seu erro. É o rei mesmo. Mas e aí, o que eu posso fazer agora em diante? Porque eu não preciso mais ficar carregando esse fardo. Se Cristo morreu por mim, não tem por que eu carregar. Então, Deus me ensina, me dá um coração mais puro, me dá uma visão, o que eu posso aprender para que eu possa seguir adiante. Porque Davi, mesmo depois do erro, ele continua sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. E isso está no Novo Testamento, gente, isso está em Atos. Atos 13, 22. Davi continua sendo homem segundo o coração de Deus. Por ter um espírito quebrantado. Então, o erro ele não pode ser o fim da nossa história. Você pode ter tomado várias decisões erradas, você pode ter confiado nas pessoas erradas, você pode ter falhado como mãe, como filha, como líder, no seu trabalho. Mas Deus, ele não desistiu de você. E ele não desiste de quem tem um coração ensinável. Ele não desistiu de mim. E eu falava, Deus, não quero. Ah, não quero mexer com isso mais, não. Lá atrás, sei lá quantos anos eu tinha, que eu ia na igreja, o único ministério que eu fazia parte era de intercessão. Eu ia para a igreja toda terça-feira e ficava lá de 7 até as 10 da noite, sei lá, intercedendo. Orando mesmo, era uma caixa grande assim, de oração, a gente não tinha acesso, era dobradinho os papéis, a gente ficava intercedendo e orando lá, era só oração. Era eu e mais duas pessoas só. E aí eu peguei e criei isso. Depois Deus me pediu, eu falava, ah, não quero não. Vou orar, não. E é muita responsabilidade. Você começa a orar para os outros, sua vida fica toda bagunçada. Não estou afim. Deus, não quero não, não quero mexer com isso não. Aí comecei depois de muitos anos, né, que agora a gente está falando dessa jornada de 3 anos, né, desses 3 últimos anos, aí eu comecei, parei, aí eu orava um mês, aí no outro mês eu já não queria mais, aí uma vez eu enchi de papel meu quarto, que é com pedido de oração, depois eu falei, não quero isso mais, hoje eu anoto os pedidos no meu WhatsApp e oro ali, mas sabe quando você ainda é um pouco resistente àquilo? Eu estava resistente, mas eu tenho um coração que está ali, ele é quebrantado. Então, é aquele ditado, né? A água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Porque é o que Deus estava esperando de mim, gente. Ele não vai desistir de você. O seu erro não vai apagar a sua promessa. E a pior coisa não é nem errar, gente. É parar de tentar por causa do nosso erro. É você cruzar os seus braços e falar, não, eu já errei demais, já pequei demais, não dá. Quando eu fui convidada a voltar, né, que foi do encontro de gigantes, eu foquei nisso, eu falei, não, você tá doido, cheio de pecado, eu acabei de voltar, querer ter uma intimidade um pouco mais profunda com Deus, tô começando a orar agora, você tá doido, não quero, não. Eu tava paralisada por causa do meu erro. Só que o diabo, gente, ele justamente quer usar a sua queda. Ele quer que a sua queda te defina. Só que Deus quer o seu arrependimento. Porque quando você tem o seu arrependimento, ele volta a te posicionar. Ele volta a te usar. Então você se reposiciona. Quem poderia imaginar eu, 6:30 da manhã, de pé, orando? Hoje eu tô acordada desde as 5 clamando. E olha que eu fui dormir umas 3 horas da manhã. Desde 5 horas da manhã que eu tô intercedendo pela gente. Porque o Reacende a Chama tá chegando e esse vai ser muito forte, por isso que eu preciso muito da intercessão de vocês. Eu tava desde as 5 horas. E fiquei com o coração aflito, gente, vocês não medem uma hora, eu não sei que horas era.
Meu coração, ele deu uma apertada, eu falei, pai, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas, pai, a única coisa que eu te peço é força. Força, eu tenho um devocional para entregar, eu não vou parar, esse é o meu compromisso com o Senhor, e a partir de agora, não vou parar, vou entregar. Eu não vou parar de me posicionar, a não ser que o Senhor mande. Então, não deixa meu espírito ficar abatido, não deixa meu espírito ficar triste, não deixa, porque eu tenho que entregar o devocional. E se eu vou falar sobre o erro, eu não posso aparecer lá com a cara de quem tá, que é o cachorro arrependido, né, de quem tá ali no erro ainda. Falei, eu não sei por que minha alma tá abatida hoje. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas pelo menos pro devocional, o Senhor tem que me trazer o posicionamento. O Senhor vai ter que usar a minha boca ali com autoridade mesmo. Só que muita da gente não quer pagar o preço, gente. A gente quer fazer o que precisa ser feito, só que a gente quer brincar mesmo. A gente quer brincar de ter fé. Aí você fala, não vamos orar. Aí, será que a pessoa tá orando mesmo? Porque quando eu iniciei, que eu contei pra vocês, eu coloquei as minhas mentoradas para interceder por mim, ninguém orou por mim. Quem orava por mim era a Simone. Mas também eu não tenho que terceirizar, eu tenho que orar por mim. Quando a gente inicia aqui, eu falo o quê? Vamos orar, não é? Fecha seus olhos que eu vou orar por você, não. É vamos orar. Eu tô aqui orando, mas você tem que orar também. Eu tô aqui batalhando, mas você precisa fazer a sua parte também. Porque senão não vai dar certo. Entenda isso. Davi não deixou o erro dele enterrar o chamado dele. Ele se levantou com mais reverência, com mais maturidade, com mais profundidade. Ou seja, aprenda com o seu erro. E não deixa seu erro te paralisar. Porque não tem como, você vai continuar errando. Não adianta você virar e falar, não, agora vai dar certo, porque agora eu vou parar de errar, agora eu vou ser uma santa. Ou se não, se paralisar, né? Porque aí você fala, eu não vou fazer nada, porque se eu não fazer nada, eu não vou errar. Ah, mas isso vai te custar. Até porque tem até uma parábola na Bíblia que fala sobre os denários, né? Que o cara pega os denários, divide os denários, aí o cara, para não perder o denário, ele vai lá e enterra o denário. Aí depois, quando o servo volta, ele fala, tá aqui, eu enterrei, né? Porque eu não fiz nada, porque eu não tentei, não perdi, né? Tá aqui. Ele tira e dá para os outros e fala, servo mal. Deus, ele não quer que você fique parado. Ele prefere que você erre, tentando acertar, do que você fique paralisado. E a gente ainda pode viver esses planos de Deus, mas para isso a gente precisa parar de se culpar e começar a se levantar, começar a se posicionar. Então, o que eu tenho muito para dizer para você, e guarda no seu coração, é: Deus ainda te quer. Ele quer te usar, mesmo com seus erros, mesmo com seus traumas, mesmo com suas falhas. A caverna foi o lugar do seu processo. E o arrependimento, ele é o portal para sua nova estação. Volta para o centro da vontade de Deus hoje. Chora se for preciso, confesse, grite, só não para. Porque Deus perdoa, Deus restaura, Deus transforma. Não deixa mais que o teu erro apague sua promessa. Porque a graça, gente, ela é muito maior do que a culpa. A culpa nos paralisa. Não pare de se agarrar à culpa e comece a se posicionar. Traz autorresponsabilidade. Olha para o seu erro e fala, ótimo, como que eu posso aprender e como que a partir de hoje eu posso ser melhor. E você não tem que ser melhor para o outro, não, tá? É melhor para você mesmo. Porque não é sair daqui e sair pedindo perdão para todo mundo que você machucou, não. O perdão, ele é interno. Se for preciso você se desculpar com uma pessoa, Deus vai te preparar e ele vai te capacitar e no momento certo ele vai trazer essa pessoa para você fazer esse movimento. Não faça sem sabedoria, senão você vai se machucar muito. Eu fui fazer isso uma vez, deu muito ruim. Já contei isso lá no Despertar da Fênix. O céu, ele não vai exigir a sua perfeição. Como eu sempre falo, não existe perfeição.
mas ele vai exigir de você uma verdade. Por isso, hoje, tira um tempo para que você ore a Deus entregando os seus pecados, as suas lutas, as suas falhas, para que ele traga um coração ensinável para você, ele traga um coração para poder ficar mais perto dele. Feche seus olhos e guarda essa frase. Depois da queda, ainda há um caminho. Basta você se levantar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, nesse momento, ó Pai, eu quero entregar a Ti o meu pecado. Quero Te entregar a minha culpa, a minha insegurança, os meus medos. Quero entregar, ó Pai, todo o tempo que eu perdi, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu não perdi tempo algum hoje. Porque durante toda vez que eu fugi, quanto mais eu fugia, mais o Senhor trabalhava em meu coração. Então, Pai, eu já começo te pedindo que a começar em mim, o Senhor comece a trabalhar no meu coração, tirando de mim tudo que me paralisa, tudo que me leva para um caminho que não é o caminho que o Senhor tem para mim. Papai, hoje eu quero entregar a Ti o meu arrependimento mesmo, das minhas falhas, dos meus fracassos. E assim como eu, Deus, eu quero Te entregar cada vida que está aqui, no online, no que está assistindo no gravado. Cada pessoa, Deus, que realmente, verdadeiramente se arrepender, confessar com a própria boca, Pai, os erros. Eu peço para que hoje o Senhor venha e perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, ó Pai, e comece a nos reestruturar. Comece a nos trazer o lugar do nosso reposicionamento, comece a trazer a transformação, a cura do corpo físico, ó Pai, porque a gente sabe que a falta de perdão, ela atinge a nossa saúde. A culpa, ela atinge a nossa saúde, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, comece a restaurar o nosso coração, comece a restaurar a nossa vida, comece a restaurar a nossa casa, Pai. Quanto mais a gente confessar com a nossa própria boca os nossos erros, mais eu quero que o Senhor venha transformando, Pai. Porque a gente precisa acessar esse novo tempo que o Senhor nos prometeu, a gente precisa viver essa nova vida que o Senhor está nos trazendo para viver, Pai. Mas para isso a gente precisa deixar o passado no lugar do passado. A gente precisa tirar essas mágoas, a gente precisa tirar essas inseguranças, a gente precisa tirar os nossos pecados da gente, Pai. E nada melhor do que aos pés da cruz. Então, Deus, nesse momento a gente prostra com o nosso rosto diante da tua cruz. Ó Jesus, obrigada por morrer por mim e pelo mundo, para literalmente nos lavar do nosso pecado, para honrar esse seu sacrifício. Eu quero te entregar agora os nossos pecados e peço para que o Senhor nos unja, que o seu sangue nos lava, que o seu sangue nos renova, que o seu sangue comece a nos colocar de pé, para que a gente possa enfrentar tudo o que precisa ser feito, para que a gente comece a nos posicionar, para que a gente comece a romper, para que a gente possa viver, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Jesus, nos ensine a andar nos teus caminhos. Papai amado, papai querido, eu começo a te pedir agora, sonda o nosso coração, nos dê um coração mais sensível a querer estar na sua presença, nos dê um coração sensível, nos dê um coração que anseia cada vez mais por ti. Nos prepara para esse novo tempo, guarda o nosso coração, papai, porque o nosso coração é o nosso tesouro, então guarda o nosso coração. Nos prepara para viver o nosso final de semana, que esse final de semana não seja uma pausa de, na segunda-feira só que tem devocional. Não, papai, que a gente escolha orar mesmo no final de semana, que a gente escolha ter uma intimidade, porque não existe uma intimidade com o Senhor só de segunda a sexta. Existe uma intimidade com o Senhor todos os dias, porque o Senhor anseia por nós. E que o nosso coração passe a ansiar pelo Senhor, para que a gente queira essa intimidade, para que a gente queira essa verdade, para que a gente queira viver essa vida com o Senhor, ó Pai. Então nos abençoe agora, renove as nossas forças, renove a nossa sabedoria,
Porque se o Senhor decretou que o tempo da caverna acabou, é a hora do Senhor nos tirar dessa caverna, papai. E para o Senhor nos tirar dessa caverna, Deus precisa terminar de fazer os últimos ajustes. Então, faça o ajuste necessário, nos tira, nos recoloca no centro da tua vontade. Nos recoloca no caminho que o Senhor quer que venhamos a seguir. Recebe, ó Pai, o nosso coração, a nossa mentalidade, a nossa vida. Eu entrego a Ti hoje cada uma dessas vidas, ó Pai, a começar pela minha. Eu te peço, faça o que for preciso e nos reposicione dentro daquilo que o Senhor quer que venhamos a fazer. Nos dê a sabedoria, o discernimento e o entendimento para que a gente possa romper cada vez mais e viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É isso que hoje eu lhe oro, eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os teus filhos, ó Pai, e lhes dê um final de semana extraordinário e que o coração anseie por essa intimidade com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Que vocês façam um extraordinário dia, uma extraordinária semana, que o Papai do Céu abençoe vocês, guarde essa palavra no seu coração, né? Se for preciso, reassista. Hoje eu vou conseguir. Ontem foi muita criação de conteúdo, muita coisa, gente, na minha cabeça. E hoje eu vou conseguir terminar de editar os vídeos, colocar, vou subir para o YouTube, vão ficar 3 vídeos, né? Eu disponibilizo para vocês hoje mesmo, tá? Mas se for preciso reassistir, reassista, sente no seu coração de mandar para alguém, mande. E a única coisa que eu te peço, não parem. Vamos continuar aí, principalmente intercedendo para que a gente acesse o extraordinário mesmo e intercedam muito, gente, por favor, pelo nosso Reacende a Chama no dia 22, porque é sem ser esse domingo no próximo. Eu preciso muito da intercessão de vocês, tá? Fiquem com Deus, Papai do Céu abençoa. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês sabem que eu tô aqui por vocês.